Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Professor Darlan mais uma vez aqui com Geografia na Quarentena. Estamos todos enclausurados, distanciamento social, isolamento social, para que a gente possa vencer essa batalha aí do coronavírus, né? Então, se você puder, fique em casa. Mas a gente está em casa, mas está sempre estudando, está lendo livros, está assistindo filmes, assistindo documentários, enfim, e dando aula, né? No meu caso, dando aula para você que é meu aluno do presencial. Essa aula aqui de hoje, ela é direcionada aos meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Mas se você está visitando meu canal aqui pela primeira vez e de repente gostou dessa aula ou se interessou pelo tema, aqui na descrição do vídeo tem um material que você pode baixar esse material, uma apostila de quarentena, que tem o assunto de hoje, a parte teórica, que você pode ler, estudar com calma, bem profundamente. E temos também 8 questões de concurso, de vestibulares, de Enem, que costumam cair aí, né, nas provas. E nós vamos aqui nessa aula justamente falar desse assunto de hoje e resolver as questões. Você que é meu aluno, que está lá na plataforma, com certeza você já deve ter baixado esse material, já deve ter lido o assunto, já deve ter aprofundado. Agora é só curtir a aula aqui e também curtir aí a resolução das 8 questões que nós vamos ter lá no final. Espero que você não tenha errado nenhuma das questões. Tranquilo? Então, qual é o assunto de hoje, professor Darlan? Olha, o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, que é os movimentos da Terra. Por que eu gosto desse assunto? Porque é um assunto que tem a ver com astronomia, é um assunto que tem a ver com o funcionamento do planeta Terra. Então, a gente, como professor de geografia, estuda o planeta Terra, né? A sua diversidade, as suas características gerais. Então, é sempre muito bom a gente estudar essa parte de astronomia, essa parte de geografia geral. Bom, eu sempre costumo dizer aos meus alunos do primeiro ano que esse assunto você viu lá na quinta série, você viu lá no quinto ano do ensino fundamental. Então, lá na quinta série, no quinto ano do ensino fundamental, você deve ter ouvido falar que os movimentos da Terra são 2. Todo mundo sabe isso, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. Só que, meus caros, aqui no primeiro ano do ensino médio, para quem quer resolver, para quem quer passar em vestibular, para quem quer entrar na universidade ou ser servidor público e fazer um concurso público, você tem que estudar a matéria de uma maneira, obviamente, mais aprofundada. Então, o que a gente vai ver aqui é o movimento de rotação e translação, são os 2 movimentos mais importantes da Terra, mas não vamos esquecer de observar determinados detalhes que são importantes. Eu sempre tenho dito a vocês que eu tenho preparado os meus alunos para resolver questões de prova. Então eu procuro sempre mostrar para você durante a aula o que mais cai nas provas. Tranquilo? Agora, em se tratando de movimentos da Terra, meus caros, os autores, eles são unânimes em afirmar que a Terra tem cerca de 14 movimentos diferentes. Aliás, na apostila eu coloquei os 14 movimentos para você ter conhecimento que a Terra tem todos esses movimentos. Mas é muito raro em questões de prova eles explorarem o nome de cada movimento. É importante você saber, pelo menos ali, ter uma visão de cada movimento. Mas o que cai mesmo, que é explorado basicamente, é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então o que eu costumo fazer? Eu sempre vou observar que, em se tratando dos movimentos da Terra, rotação e translação, que são os mais importantes, eu sempre vou me ater ao quê? Às características gerais do movimento e às suas consequências. É o que mais cai em prova, as características e as consequências. Então, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou destrinchar com você cada ponto, cada característica e também falar para você quais são as consequências de cada movimento desse. Vamos lá, então, estudar os movimentos de rotação e translação? Vamos nessa, então. Então, vamos aqui ao movimento de rotação.
Qual seria, meus caros, a primeira característica mais importante que você deve saber a respeito do movimento de rotação? Bom, a primeira característica é justamente você entender qual é o conceito do movimento de rotação. Então, se te perguntasse o que é movimento de rotação, o que você ia responder? Eu tenho certeza que você sabe um conceito decorado de quando você era criança, garoto, né? No 5º ano, na 4ª série, na 3ª série, você deve ter ouvido falar, a professora deve ter dito lá que o movimento de rotação é um movimento que a Terra executa em torno de si mesma, né? E que esse movimento dura um dia. Então, esse foi o conceito simplório para que você, como criança, pudesse compreender o que significa o movimento de rotação da Terra. Mas aqui, meus caros, no ensino médio, a coisa fica mais complicada. A gente tem que aprofundar mais um pouco. Então, o conceito que eu trouxe para vocês é um conceito mais técnico, eu prefiro esse conceito, e é o que está aí na tela, ó. É o movimento que a Terra executa no seu eixo imaginário. Por que eu coloquei aqui no seu eixo imaginário? Porque você vai encontrar nas provas e nos livros de uma maneira geral, assim, é o movimento que a Terra executa em torno do seu eixo, né? Eu não gosto muito dessa expressão em torno de, porque parece que em torno é como se você tivesse, né, orbitando ao redor de alguma coisa. Quando, na verdade, a Terra ela tem um eixo, então ela gira no seu eixo, né? No seu eixo imaginário. Por isso que eu prefiro esse conceito. É o movimento no seu eixo imaginário. Então, observe aqui no gráfico, meus caros, que a Terra ela tem aqui, ó, um eixo imaginário. Esse eixo imaginário ele serve justamente, ó, vou até prolongar aqui um pouquinho, ó, é um eixo, ó, é uma linha reta, é um eixo que se prolonga do hemisfério norte até o hemisfério sul, do polo norte até o polo sul. E esse eixo, meus caros, observe aqui a observação, observe aqui a dica é a seguinte, que esse eixo, na verdade, ele é inclinado. Observe que há um ângulo de inclinação aqui. E esse ângulo é cerca de 23 graus e 27 minutos. Pode ser que você encontre em alguns livros 23 graus e meio. Também é muito... os autores eles têm uma disparidade em relação a isso. Você pode encontrar 23 graus e 27 minutos, que eu prefiro adotar essa medida, ou você vai encontrar 23 graus e meio, 23,5. Mas, Darlan, esse eixo é inclinado, como assim inclinado? Pessoal, existe o chamado plano da eclíptica. Você vai encontrar essa expressão também em provas e nos livros também. O que seria o plano da eclíptica? É um plano imaginário que coloca mais ou menos os planetas como se eles estivessem em linha reta. Então, considerando a galáxia, os planetas, você percebe que eles estão todos desalinhados, né? Então, para eu poder compreender o movimento dos planetas, eu tinha que criar um plano reto para que eu pudesse observar. Então, os astrônomos, os estudiosos, observaram que em relação a esse plano da eclíptica e pelos fenômenos que a gente vai ver em relação ao movimento de rotação, eles chegaram à conclusão de que esse eixo é inclinado cerca de 23 graus e 27 minutos. Você vai ver que a inclinação do eixo terrestre, inclusive, ela é muito importante para certos fenômenos, para as consequências do movimento de rotação. Então, a própria vida na Terra, os estudiosos dizem, dependem também da inclinação do eixo. Olha que coisa interessante, né? Então, nós vivemos aí, ó, inclinados, né? A inclinação do eixo terrestre, 23 graus e 27 minutos. Tranquilo? Vamos, então, à característica número 2. Bom, segunda característica, meus caros, é a duração do movimento.
Não, lembra que a tia lá da quinta série disse que era um dia, que era 24 horas? Bom, na verdade, não é bem assim. Na verdade, a resposta correta é que a duração do movimento de rotação é de aproximadamente 24 horas. Aproximadamente. Eu já resolvi questões que trazem isso. Então, muito cuidado. Se vier uma questão dizendo assim, o movimento de rotação tem exatamente a duração de um dia ou 24 horas, certo ou errado? Errado. Questão errada, tá? Porque o correto é dizer aproximadamente 24 horas. Por que isso acontece? Porque as medições são feitas e eles chegaram à conclusão e mediram aí e perceberam que a duração, na verdade, é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, muito cuidado, não é exatamente 24 horas. Depois a gente vai ver lá na frente que essa defasagem de tempo ela vai ser compensada lá na frente no calendário. Tranquilo? Terceira característica. Gente, qual é o sentido do movimento de rotação? Ele gira de onde para onde? Você vai gravar que o movimento de rotação ele tem o sentido de oeste para leste. Olha a setinha aqui, ó. De oeste para leste, de oeste para leste. Ou seja, o movimento de rotação, meus caros, é um movimento no sentido, na verdade, anti-horário, tá? Ele é no sentido anti-horário. Então, não esqueça isso. Esse detalhe também é muito importante. Sentido anti-horário ou de oeste para leste. E esse sentido também vai ter algumas consequências, como a gente vai já ver nas consequências. Quarta característica importante do movimento de rotação. Gente, é a velocidade do movimento. Qual é a velocidade do movimento de rotação? Tá aí na tela, ó. 1.666 quilômetros por hora. Então vejam, o movimento de rotação é um movimento circular. E aqui tem uma consequência muito interessante que é explorada inclusive em provas. Qual é a consequência, ou qual é a característica importante que eles cobram muito em provas? É o seguinte, é o que está aí na tela, ó. A velocidade de rotação ela é maior no Equador e diminui nos polos. Darlan, não entendi nada. Explica mais um pouquinho? Explico sim. Meus caros, o que acontece? O Equador é o círculo máximo. E à medida que eu aumento a latitude, os paralelos, nós já vimos, eles vão ficando menores, porque eles são círculos concêntricos. Então, quanto menor for o paralelo, maior vai ser a latitude, tá? Então, a latitude ela vai aumentando em direção aos polos, porque ela começa em zero na linha do Equador, vai aumentando em direção aos polos. E os círculos dos paralelos vão diminuindo. E o que acontece aqui no caso da velocidade? Olha só que interessante, meus caros. Vou desenhar aqui, ó, a linha do Equador. Então, ó, quanto maior for a latitude, ó, à medida em que eu me dirijo para os polos, o que acontece com a velocidade? A velocidade ela vai diminuindo, a velocidade ela é cada vez menor. E eu posso estabelecer, portanto, uma regra matemática muito simples, que é aquela regra de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, em relação à latitude, meus caros, a velocidade em relação à latitude é uma grandeza inversamente proporcional. Não esqueça isso. Por quê? Quanto maior for a latitude, menor vai ser a velocidade de rotação terrestre. Percebe aqui, ó?
Então, quanto maior for a latitude, ó, eu aumento a latitude e o que acontece com a velocidade? Ela diminui. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. A velocidade de 1.666 km por hora, ou seja, essa velocidade máxima, ela é aqui no Equador, né? É aqui no Equador. Então, no círculo máximo, na linha do Equador, a velocidade vai ser essa daí. E à medida que eu me distancio da linha do Equador, eu vou ter o quê? Uma menor velocidade de rotação. Uma outra coisa que eles costumam explorar em provas que você não pode esquecer. Coloquei aí na observação, ó, para eu não esquecer de falar da base de Alcântara. Meus caros, eu moro aqui em São Luís, capital do estado do Maranhão. E você sabe que a base espacial de lançamento de foguetes brasileira é justamente aqui pertinho. Basta atravessar a Bahia de São Marcos e você está aqui em Alcântara. É uma viagem de ferry boat que dura mais ou menos 45 minutos, 1 hora, enfim, você atravessa num navio de ferro, coloca o carro lá que atravessa carro, atravessa ônibus e tudo mais. E aí você vai lá na base de Alcântara. Por que a base de Alcântara ela foi instalada justamente aqui na cidade, no município de Alcântara, aqui nos arredores, aqui próximo a São Luís do Maranhão, aqui na capital do Maranhão? Por que foi instalada lá em Alcântara? Gente, muito simples. Por duas razões básicas. Primeiro, a questão da geopolítica, da geoestratégia, né? Por ser um local mais afastado, mais remoto, digamos assim, um interior pequeno aqui do Maranhão. Então, os militares eles podem ali fazer as suas pesquisas e tudo mais. Então, tem toda uma questão de localização, de geopolítica. Tem o Porto do Itaqui, que é o porto, um dos portos mais profundos do mundo, é aqui no Maranhão, aqui em São Luís, que é o Porto do Itaqui, né, que serve aí para enviar muitos produtos para a Europa, para a China, soja, ferro e tantos outros produtos brasileiros. Mas, enfim, aqui é uma região muito rica e muito dinâmica. Então, observe, a primeira razão é geopolítica, a questão da localização e tudo mais. Mas a segunda razão é o que costuma cair em prova. Você sabia que é mais econômico você lançar um foguete espacial no espaço da linha do Equador? Por que acontece isso? É como se o movimento de rotação ele desse um impulso aqui no foguete, ó. Então o foguete ele já sai, né, com vou tentar desenhar aqui um foguete, né? Aqui, ó. O foguete ele já sai com uma velocidade de quanto? De 1.666 km. Se você lançar um foguete daqui, ó, se eu lançar esse foguete daqui, eu vou colocar mais força, eu vou gastar mais combustível. O empuxo ele vai ser muito maior. Então, por que os americanos têm tanto interesse na base de lançamento de Alcântara, em lançar foguetes? Porque vai representar uma economia de combustível. E combustível de foguete e indústria espacial, você sabe que é muito caro, né? É muito caro manter isso. Então, o Brasil ele tem uma grande vantagem desses países mais ricos, como os Estados Unidos. Veja, Estados Unidos está lá no hemisfério norte, os Estados Unidos está para cá, ó, exatamente por aqui, né? Estados Unidos está aqui, então ele lança um foguete daqui para o espaço, ele vai gastar muito mais dinheiro. Então é mais vantagem você lançar um foguete da base de Alcântara, ou seja, nas menores latitudes, eu vou gastar menos combustível. Tranquilo? Esse é um detalhe muito interessante que costuma ser explorado em provas. Bom, meus caros, seguindo em frente, nós vimos aí as características. Agora, nós vamos partir aqui para as consequências. Vamos partir para as consequências do movimento de rotação, que é uma coisa também que cai muito, que é explorada em provas. Então, vamos às consequências, ó. Vamos então. Primeira consequência do movimento de rotação é justamente a alternância dos dias e das noites. Essa é uma consequência muito simples, muito fácil de entender, né?
Então, a variação, a sucessão dos dias e das noites, não esqueça, a sucessão dos dias e das noites é uma consequência do movimento de rotação. Então, se a Terra ela gira, né, dentro dessas 24 horas, ela vai passar aqui na frente do Sol, né? Vai passar aqui na frente do Sol, nessa velocidade de 1.666 km por hora. Então ela vai girando, girando, girando. Obviamente que no lado que está sendo iluminado vai ser dia e no lado que não está sendo iluminado vai ser noite, né? Então a sucessão dos dias e das noites é consequência do movimento de rotação. Olha, pode parecer simples e realmente é muito simples. Mas na hora de uma prova, às vezes você acaba confundindo esses conceitos. Então muito cuidado para não confundir, tá bom? Segunda consequência, eu chamo de MAS, movimento aparente do Sol. Meus caros, o que é o movimento aparente do Sol? A própria expressão, o próprio nome já diz tudo. Existia um período da história em que se acreditava que a Terra era o centro do universo. Lembra dessa teoria? Essa teoria ela foi conhecida como geocentrismo. Eu até coloquei aqui, ó. O geocentrismo, eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo e que era o Sol que se movia, né? Então se acreditou por muito tempo que o Sol se movia e a Terra estava ali parada no espaço, estática. Depois, com a evolução da ciência, se descobriu que era o contrário. O Sol é um ponto fixo, né? Entre aspas, fixo. Porque ele tem os seus movimentos também, é uma estrela, enfim, como qualquer astro do universo, está em movimento também. Mas aqui em relação à nossa Via Láctea, né, em relação à nossa galáxia, em relação ao ambiente que a gente mora aqui, o Sol é um ponto fixo, né, uma estrela que tem a sua influência aí da gravidade sobre os planetas que compõem o chamado Sistema Solar. Então veja, esse movimento aparente do Sol é exatamente isso. Todos os dias você vê o Sol nascer e se pôr quase sempre no mesmo lugar, quase sempre no mesmo lugar. Então, para nós que estamos aqui, é como se a gente tivesse parado. É o Sol que se movimenta no céu, né? Na abóbada celeste, né? É o Sol que se movimenta no céu. Então, se o Sol se movimenta no céu, eu chamo isso de movimento aparente, tá? Isso costuma cair em prova. Então, ó, eu trouxe para você aqui um gráfico exatamente para tentar explicar isso. Ó. Você tem aqui o amanhecer, o Sol é que se movimenta, ó lá, o Sol se movimenta aqui e se põe aqui, meio-dia, tal, se põe aqui, anoitecer. Então, todo dia se movimenta. Então, aparentemente é o Sol que se mexe, mas na verdade é a Terra que se move em seu movimento de rotação. Tranquilo? Terceira característica, dá origem aos pontos cardeais. Olha só, a gente já estudou os pontos cardeais, eu coloquei aqui uma figura dos pontos cardeais para você saber exatamente quando a gente está dando aula de localização, orientação. Você sabe que a regra é você aponta o braço direito em direção ao nascer do Sol e você sabe que o Sol sempre nasce aonde? No leste e se põe no oeste. Então, como é que eu sei que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Graças ao movimento de rotação que se dá de oeste para leste. Por isso é que eu consigo encontrar os 4 pontos cardeais. Então, não esqueça, isso aqui que eu estou dizendo para você não é à toa, isso é explorado em questões de prova. Então não esqueça, pontos cardeais é uma consequência do movimento de rotação, tranquilo? Seguindo em frente, quarta característica, o desvio das correntes atmosféricas e das correntes marítimas para oeste. Essa também é uma característica muito interessante, meus caros. Se você pegar um mapa de circulação atmosférica, como esse aqui que eu trouxe para você, observe que o desvio, ó, exatamente aqui essas setas, ó, não está indo para cá, ó,
Está indo para oeste, está indo para oeste, ó. Há um desvio para oeste dessas correntes, né, marítimas e também das correntes atmosféricas. Então, tanto as correntes marítimas como atmosféricas, elas têm um desvio. Porque, veja, o movimento de rotação ele exerce uma força, né? Que lá na física você estuda, a força centrípeta, força centrífuga, né? Então, essas forças, elas geram aí consequências físicas para o planeta Terra. E uma dessas consequências é o desvio da circulação atmosférica e das correntes marítimas para oeste. Muito interessante isso, cai em prova também. Tranquilo? E outra característica, ela dá origem aos chamados fusos horários. Gente, a gente ainda vai estudar lá os fusos horários, mas você sabe que as horas no planeta elas não são iguais. Então foi criado um sistema chamado sistema de fusos horários. Então, graças a esse sistema é que eu consigo calcular as horas dos variados lugares. Então, os fusos horários são consequências também diretamente do movimento de rotação. Outra característica, gente, é o abaulamento. O que é abaulamento do globo terrestre? Como eu falei para você, ó, imagina a Terra, ela não é esférica, né? A Terra, a gente fala que ela é esférica apenas a título de estudo, a título didático, para a gente compreender o planeta. Mas, na verdade, a Terra ela é abaulada, ou seja, ela é achatada nos polos. Que, ó, você está ali movimentando, né? Há uma força que faz o quê? Com que fique achatada aqui, fique na forma de um ovo, né? Quase como um ovo. Então, isso aí que é o abaulamento. Então, o abaulamento também é consequência do movimento de rotação. Bom, meus caros, é isso que tem de mais importante a ser falado a respeito do movimento de rotação. Vamos ao movimento de translação agora? Vamos lá. Movimento de translação. Então, a mesma coisa. Qual é o conceito do movimento de translação? É o movimento que a Terra executa ao redor do Sol. Então, esse movimento aqui que você está vendo no gráfico, né, que a Terra executa ao redor do Sol, eu vou chamar de movimento de translação, também conhecido como movimento de revolução. Mas é muito raro cair essa expressão. Você vai encontrar muito mais mesmo movimento de translação, né? Então, o Sol, como é um ponto fixo, você tem um ponto fixo e a Terra gira ao redor desse ponto fixo. Então, eu diria, agora sim, eu gosto de usar aquela expressão em torno de, né? Tá, agora sim, é um movimento que a Terra executa em torno do Sol. Agora sim, em torno do Sol. Tranquilo? Então, um conceito muito simples e a gente vai aprofundar esse conceito. Bom, lá na quinta série você viu exatamente isso. Mas agora a gente vai aprofundar dizendo que a segunda característica, a forma do movimento de translação é uma forma elíptica. Gente, a trajetória dos planetas, ela é na forma de uma elipse. Ela não é circular, ela não é um círculo perfeito, ela é uma elipse. Então, o que é uma elipse? Uma elipse é exatamente isso daqui, né? Uma elipse é isso, né? Ela não é circular, não é circular. Então, o que acontece em consequência disso? Por isso que eu coloquei esse outro gráfico aqui, ó. Porque nesse aqui dá a impressão que as distâncias elas são as mesmas, né? Mas, na verdade, meus caros, elas não são. Quando você tem aqui uma elipse, ó, o que acontece? Ora, a Terra ela vai estar mais próxima, como você está vendo aqui. Ora, a Terra ela vai estar mais distante, como você está vendo aqui nesse gráfico. Então, veja que é em forma de elipse. Ora, a Terra está mais próxima, ora, a Terra está mais distante. E isso recebe um nome específico, é um fenômeno específico. Quando a Terra está mais próxima do Sol, por causa da trajetória, né, que é elíptica, nós chamamos isso de perihélio. Quando a Terra está mais distante do Sol, nós chamamos de afélio. Como é que eu gravo isso? Como é que eu costumo disso?
Pega aqui, ó, periélio, pega esse P, e grava assim, ó, próximo. Então, quando a Terra está próxima, P de próximo, eu digo que a Terra está mais... o periélio, eu digo que a Terra está mais próxima, então. E afélio, ó, pega esse AF e grava assim, ó, afastamento. Ó. Então, quanto mais a Terra está afastada, então afastamento, eu vou chamar de quê? De afélio, ok? Então, observe que eu tenho uma distância mínima aqui, ó, que é o periélio, e tenho uma distância máxima, que eu vou chamar de afélio. Meus caros, infelizmente, a realidade é, você tem que decorar isso aí, não tem jeito. Então, use esse mnemônico. Periélio, P de periélio é próximo, então, mais próximo do Sol. Afélio, AF de afastamento, então, mais afastado do Sol. Então, grave assim, que isso costuma cair muito em prova. O sentido do movimento de translação, olha só, é o mesmo do movimento de rotação. Imagina se fosse o contrário, né? Ia ser um caos, né? Não podia ser o contrário. Então, o movimento de rotação é de oeste para leste e o movimento de translação também é de oeste para leste, tá bom? Então, mesmo sentido que tem aí. Bom, lá na quinta série também você ouviu a tia da quinta série dizer assim: o movimento de translação é o movimento que a Terra executa com duração de 1 ano. Tá correto isso? Gente, também está errado. Se você vê uma questão de prova, de concurso, de vestibular, colocando isso exatamente 1 ano, é porque é pegadinha. A resposta correta é aproximadamente 1 ano, né? Porque, na verdade, quer dizer, chega a ser até mais do que 1 ano, né? Não é 1 ano e mais um pouco, na verdade, né? Então, eu posso dizer que é aproximadamente 1 ano, né? Aproximadamente para menos ou para mais. Nesse caso aqui, eu estou aproximando para mais, né? Então, a duração é 365 dias e 6 horas. Essa diferença de 6 horas a cada 4 anos, eu vou ter 24 horas, que eu acrescento um dia, que é o chamado ano bissexto, para corrigir o calendário. Então, quando eu tenho um ano, a cada 4 anos eu tenho um dia a mais no calendário, é justamente para tirar essa defasagem aí de tempo do movimento de translação, né? 365 dias e 6 horas, que é o acúmulo justamente dessa defasagem aí. Tranquilo? Então, a duração é essa. Velocidade do movimento de translação. Essa aqui você não se preocupa porque não costuma cair muito, é apenas por curiosidade. A velocidade é de aproximadamente 29,78 km por segundo ou 108.000 km por hora. Olha só que interessante, né? Vamos agora, meus caros, às consequências do movimento de translação, que também são muito, muito importantes. Muito importantes. Primeira consequência do movimento de translação é justamente dar origem ao ano, à criação do ano. Então, o ano, como você conhece, de 12 meses, ele só foi possível ser construído ao longo da história, o calendário e tudo mais, em razão do estudo, da observação do movimento de translação, né? Então, veja que isso durou aí um bom tempo de observação dos cientistas, dos astrônomos, para chegar à conclusão de que o movimento ao redor do Sol se dava aí em aproximadamente 1 ano, né? Então, a origem do ano é consequência do movimento de translação. Não vá confundir com as consequências do movimento de rotação. Segunda consequência, desigual distribuição da luz. Olha, você vai perceber que a luz do Sol, em razão do movimento de translação, ela não é igual nas diversas partes do globo. Não é igual.
Até porque a Terra ela é esférica, né não? A gente disse que a Terra ela é esférica. Então, como é que uma Terra que é esférica ela vai receber igual distribuição da luz? Não tem como, né, pessoal? Então, a desigual distribuição da luz a gente observa de duas formas. Primeiro, nós vamos observar que há uma diferença na duração dos dias e das noites, que são chamados solstícios e equinócios. Então, os dias e as noites eles não têm duração igual nas várias partes do globo, nos vários países. A gente vai ver que existem diferenças, né? E essas diferenças vai depender da época do ano, vai depender do mês do ano. A gente vai já ver isso. Vai depender do local onde está essa cidade, né? Da latitude desse país, desse lugar. Então, nem sempre o sol nasce 6 horas da manhã e se põe 6 horas da tarde. Isso não acontece, né? Vão existir lugares em que a duração do dia é maior do que a duração da noite, né? Ou seja, vai ser 8 horas da noite, ainda vai estar claro. 9 horas da noite, ainda vai estar claro. Então, isso aí a gente chama de solstício. Eu vou já falar para você, quando a gente estiver falando de estação do ano agora, já, no próximo tópico, eu vou explicar para você mais detalhadamente como é que funciona o solstício. Mas você precisa saber que essa diferença na duração dos dias e das noites, ou seja, solstício e equinócio, é consequência direta do movimento de translação. Outra consequência direta é as chamadas zonas térmicas. Então eu trouxe aqui para você o gráfico das zonas térmicas. Então, do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, tem a zona tropical, ou zona equatorial, ou zona intertropical, ou zona tórrida. Essa expressão aqui é mais rara de cair em prova, mas se você ouvir essa expressão, zona tórrida, tórrida vem de quente, né? Então, uma coisa que é tórrida é uma coisa quente. Então, as maiores temperaturas, mais altas temperaturas estão aonde? Justamente, pessoal, na região equatorial. Então, é aqui, que os raios solares se concentram muito mais. Agora, o que acontece à medida que eu vou chegando aqui nessa área aqui, Eu aumento a latitude, os raios solares, pessoal, eles vão ficando mais o quê? Inclinados, Eles vão ficando mais inclinados. E o que acontece quando o raio está inclinado, o raio solar? Ele perde a sua força, né? Ele perde a sua força. Então, se o raio está perpendicular, ou seja, meio-dia, é muito mais calor, é muito mais intensidade, né, dos raios solares. À medida que o Sol vai se pondo, né, 4 horas da tarde, o Sol está mais inclinado, então a temperatura é menor. Então isso acontece à medida que eu me dirijo aos polos. É isso que acontece. Por que os polos são frios, são calotas polares, é gelo? Por que ali é gelo? Porque, gente, lá nos polos o raio solar é o quê? Tão inclinado, que ele não tem força. Os raios solares não têm força para aquecer, tá? Então a gente vai ver, quando estivermos vendo aí estações do ano, que inclusive há uma alternância de dias e noites com duração de 6 meses cada um nos polos, né? Então isso acontece 6 meses o tempo todo claro, 6 meses o tempo todo claro e 6 meses o tempo todo escuro. Você não vê o sol no horizonte, né? Na verdade, o Sol lá nos polos, ele não faz esse movimento tradicional que o Sol faz aqui do horizonte, não. O Sol ele fica sempre ali, sempre na linha do horizonte, Ele não sai dessa posição aqui. Olha que interessante. Então essa é a beleza da natureza, né? Então você vai ver que na zona temperada do norte, zona temperada do sul, é aqui justamente, pessoal, que eu vou ter o desenvolvimento da quinta consequência, que são as estações do ano. Então, as estações do ano, como nós conhecemos, com aquelas características clássicas, né? O verão muito quente, inverno muito frio, com chuva ou com neve, né? Muito frio.
a primavera com muita flor, o outono, etc., temperaturas mais calmas, mais amenas, eu só vou vislumbrar isso aonde? Nas zonas temperadas, que vai de onde até aonde? Vai de um trópico até o círculo polar respectivo. Então, somente nessa área aqui, ó, é que eu vou ter o quê? As estações do ano, justamente porque os raios solares eles são mais inclinados aqui. Tranquilo? Seguindo em frente, ó, aproveitando então, vamos falar aqui das estações do ano especificamente, que é algo que cai demais em prova e o aluno fica desesperado porque não consegue entender as estações do ano. Principalmente a gente que mora aqui no Nordeste, a gente não consegue entender essa questão de estação do ano. Por quê? Porque como nós moramos aqui, ó, na zona equatorial, o que vai acontecer? Na zona equatorial, eu tenho uma maior concentração de raios solares. Então aqui os dias e as noites são iguais o tempo inteiro, a duração é igual e sempre muito quente. Então, para as pessoas daqui do Nordeste, né, se costuma até dizer assim, né, que quando chove é inverno e quando faz calor é verão. Então, são duas estações que existem aqui, né? As pessoas não conseguem ver as 4 estações bem definidas. Agora, as pessoas que moram na zona temperada, a partir do estado de São Paulo para o sul do Brasil, aí já é mais compreensível. As pessoas compreendem veem perfeitamente as estações bem delineadas, bem definidas. Por quê? Porque eles estão na zona temperada. Importante você saber também a sequência das estações do ano. E eu uso um mnemônico para gravar. Qual mnemônico, Darlan? O mnemônico é o seguinte, ó, VoIP. O que é VoIP? Verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono, inverno, primavera. Grave que as estações do ano acontecem sempre nessa sequência, tá? VoIP, verão, outono, inverno e primavera. Isso é fundamental, tá? Para você entender estações do ano. Outra coisa que é fundamental é você saber o gráfico das estações do ano. Eu vou ensinar você como é que a gente grava esse gráfico, porque ele serve para você resolver questão de prova. Eu trouxe aqui um gráfico e está no material de vocês, um gráfico que você vai encontrar em qualquer livro de geografia, em qualquer site da internet, você vai encontrar esse gráfico aqui. Agora o que eu quero que você entenda é o gráfico. O que eu quero que você entenda é o gráfico. Aliás, eu vou ensinar você a desenhar este gráfico. Você vai desenhar o gráfico comigo e quando você for fazer uma prova que tenha questões sobre estação do ano, você vai ver como você desenhar esse gráfico é fundamental para você resolver questões de prova. E o gráfico é simples, pessoal. Olha só, preste atenção, são 4 estações, são 4 posições que a Terra vai executar no seu movimento de translação, correto? Eu quero que você observe primeiramente essa posição aqui, ó, da Terra. Você vai observar essa posição. Então, eu vou começar a desenhar o gráfico por esta posição. Olha só como é que eu desenho o gráfico, ó. Você, quando estiver fazendo uma prova, você vai pegar e fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai pegar, vai desenhar o Sol aqui no meio, ó. Vai desenhar o Sol. E vai pegar justamente a Terra aqui, ó, nessa primeira posição. Nessa primeira posição, eu vou desenhar aqui a Terra inclinada, ó, Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Aí vou botar Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. O que eu quero que você observe aqui, ó? A gente não mora no hemisfério sul. Então, aqui eu tenho o hemisfério sul, é aqui que eu moro. Então, eu vou começar a desenhar o gráfico exatamente por aqui. Aqui está a linha do Equador. Gente, onde é que os raios solares estão mais concentrados? Olha só, eu sempre faço esse desenho em sala de aula. Onde é que os raios solares estão incidindo com maior quantidade, com maior intensidade? Onde é? No hemisfério sul.
Então o hemisfério sul vai ter maior luminosidade, maior concentração de raios solares e, portanto, meus amigos, o que acontece bem aqui? Qual fenômeno acontece aqui, ó? Acontece o solstício. O que é o solstício? O solstício vai ser que o dia tem a duração maior do que as noites. O dia é maior do que as noites. Veja, no hemisfério sul é solstício, o dia é maior do que as noites, que é uma concentração maior de raios solares e tudo mais. E aí eu te pergunto, qual é a estação do ano que tem mais calor, mais raios solares, que você quer pegar sol? Qual é a estação? Diga para mim. É o verão. Então veja, aqui vai ser o que? Verão para o hemisfério sul. Darlan, e quando é que isso acontece? Grave 21 e inverte o 21, ó, 21/12. Então grave essa data, 21 de dezembro. Basta você decorar isso. 21 de dezembro começa oficialmente o verão para o hemisfério sul. Onde é que nós moramos? Onde é que eu moro? Onde é que você mora? Não é no hemisfério sul? Nós moramos no hemisfério sul. Então, 21 de dezembro começa o verão para o hemisfério sul. Ora, meus caros, não são 12 meses do ano? Não são 4 estações? Então, para cada estação eu vou ter o quê? 3 meses. Então, 3 meses para cada estação. Então, ó, a Terra ela vai sair desta posição e vai ocupar agora qual posição? 3 meses depois. Ela vai ocupar esta posição aqui, ó. Esta posição aqui. Ela vai ocupar esta posição aqui, ó. Então, ocupando esta posição aqui, ó, 3 meses depois, eu vou ter justamente qual data? Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, veja, essa posição aqui é 21 de março. Me diz uma coisa, dia 21 de março, qual vai ser a estação? Depois do verão vem o quê? Lembra lá da sequência? VoIP? Depois do verão vem o outono. Então, ó, qual é a próxima estação aqui, ó? É outono, ó. Outono para o hemisfério sul. Outono para o hemisfério sul. O que acontece aqui, ó? Acontece solstício? Não. Agora acontece o equinócio. Acontece o equinócio, ou seja, o que é o equinócio? O equinócio, pessoal, significa noites iguais. A duração do dia é igual à duração das noites. Tá vendo só? Então, aqui no hemisfério sul, ó, vai ser dia 21/3, outono, vai ser equinócio, o dia igual à noite. Gente, acabou o gráfico da estação. É só isso. Nossa, eu já estou bem adiantado, né? A gente ainda tem 8 questões para resolver e o tempo está passando, mas é porque não dá para falar tão rápido um assunto que é complexo. Tenha um pouco mais de paciência, ainda vou resolver as questões, calma. Estamos acabando já, é só isso aqui, ó. Então, meus caros, ó, a outra posição que a Terra vai ocupar é a que está oposta a essa daqui, ó. Então, observe que o desenho dela é o mesmo aqui, ó. Eu vou colocar aqui inclinado, tá, ó. Então, eu estou aqui inclinado, ó. Agora, observe que o hemisfério que está recebendo mais luz do Sol, mais calor, quem é agora? Quem está recebendo aqui, meus caros, é o hemisfério norte, ó. Tá vendo aqui como a Terra está inclinada, ó? Quem está recebendo menos luz do Sol? O hemisfério sul. Então, sempre o gráfico eu vou observar o hemisfério que eu moro, o hemisfério sul. Então, o hemisfério sul está recebendo menos raio solar. Se ele está recebendo menos raio solar, menos luminosidade, o que está acontecendo? Qual é a estação? Depois do outono, ó, aqui foi outono. Agora eu vou ter aqui para o hemisfério sul que inverno, pessoal, ó. Inverno. Eu vou ter inverno para o hemisfério sul. E isso acontece que dia, ó?
3 meses depois vai ser o quê? 21/6. O que acontece aqui de novo? Vai acontecer solstício, ó. Solstício. Só que no inverno, meus caros, o que vai acontecer para o hemisfério sul? O dia vai ser menor do que a noite. A duração dos dias vai ser menor do que a duração da noite no inverno. Veja que acontece o contrário que é no verão. No verão, a duração do dia é maior que a duração da noite. No inverno, a duração do dia é menor do que a duração da noite. Eu sei que eu estou falando muito rápido, pode parecer complexo, mas não é. Depois que você entender esse gráfico, pronto, você resolve qualquer questão. E finalmente, meus caros, você termina de desenhar o gráfico. Aqui, ó. Pronto, acabou. Eu vou observar de novo o hemisfério sul, né? Nossa, o desenho aqui ficou muito ruim, mas é só para você entender, ó. De novo aqui, ó, hemisfério sul. Depois do inverno vem a primavera, né? Primavera. Então ele vai ocupar essa posição aqui, ó, primavera para o hemisfério sul. Isso acontece quando a primavera para o hemisfério sul? 21 de setembro. E aí eu vou ter mais uma vez o quê? Equinócio. Ou seja, eu estou tendo a igual distribuição da luz, ó, dia igual à noite. Então percebe que primavera e outono são estações de transição, por isso que o dia é igual à noite, igual à duração das noites. Percebe? Então, meus caros, tá aí, ó. Se você fizer esse desenho numa prova, ó, você resolve qualquer questão. Darlan, e o que acontece no hemisfério norte? Gente, no hemisfério norte vai acontecer tudo o contrário do que acontece aqui no hemisfério sul, ó. Vou botar com outra cor aqui, ó. Então, se é verão no hemisfério sul, aqui no hemisfério norte vai ser inverno. Se aqui é outono, no hemisfério norte vai ser o quê? Primavera, tá? Se aqui é inverno, aqui no hemisfério norte é verão. Olha só. Primavera, verão. E se aqui é primavera, no hemisfério norte vai ser o quê? Outono. Tá? Outono. Então é assim que funciona o gráfico da estação. Então se você parar para reparar no seu material, ó, tudo que eu fiz aqui foi desenhar esse gráfico de uma forma mais simples para você aprender a desenhar isso na hora de uma prova, tá bom? Então grave esse gráfico, grave esses detalhes aqui, ó. Sempre observando que em provas você vai encontrar a expressão assim, ó. Aqui no caso, ó, o Sol está perpendicular a quem? Ao trópico de Capricórnio, tá? Aqui o Sol está perpendicular a quem? À linha do Equador. É como se ele estivesse percorrendo a linha do Equador. Então, no solstício, o raio solar está perpendicular ao trópico. Por isso é que ele está ali. O trópico, na verdade, ele demarca o limite de inclinação dos raios solares. Então, no trópico, ele é perpendicular e a partir dele ele vai ficando o quê? Inclinado, né? Então, a gente diz que o Sol percorre o trópico de Câncer quando é verão para o hemisfério norte. Eu digo que o Sol percorre o trópico de Capricórnio quando é verão para o hemisfério sul, percebe? E no outono e primavera, o Sol percorre a linha do Equador. São expressões que você encontra em provas. Tranquilo, olha, espero que você tenha entendido. Tentei ser rápido, mas em sala de aula a gente vê isso aqui em 2, 3 ou até 4 aulas para poder compreender essa matéria. E aqui a gente não tem muito tempo para resumir aí em 1 hora de aula. Vamos resolver aqui rápido as 8 questões do material, porque eu já estou bem em cima da hora mesmo. Então vamos aqui à primeira questão que diz o seguinte aí no material de vocês, ó. Primeira questão diz o seguinte, ó, vou tentar ser o mais rápido possível. A Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada. Ao todo, são dezenas de diferentes formas de deslocamento realizadas pelo nosso planeta. Assinale entre as alternativas a seguir
aquela que não indica, que não, gente, ó, grave, ó, risque aqui a palavra, não indica um dos fenômenos de movimentação terrestre. Então, rotação é movimento da Terra? Sim, é movimento da Terra. Nutação é movimento da Terra? É movimento da Terra. Precessão dos equinócios é movimento da Terra? Sim. Inclinação? Não, isso aqui não tem nada a ver. Revolução é movimento da Terra? Sim, é movimento da Terra. Então, eu tenho aqui como gabarito a letra D de dado na questão número 1. Viu aí como essa questão explorou aí os movimentos da Terra? É uma questão relativamente fácil, né, para você descartar ali inclinação. Inclinação é do eixo terrestre. Tem nada a ver com o movimento da Terra. Mas você tinha que conhecer pelo menos a expressão, né, nutação, precessão dos equinócios, que são outros tipos de movimento, tá? Então, questão 1 resolvida. Vamos então à questão agora número 2. Questão número 2 do nosso material aí. Questão 2 diz assim, ó: entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências, olha só, cobrando consequências, ó. As consequências principais da rotação e translação da Terra são, respectivamente, meus caros, então aqui eu vou ter primeiro uma consequência do movimento de rotação e depois eu vou ter uma consequência do movimento de translação. Vamos analisar a letra A. Ó. Letra A, intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos continentes. Gente, eu falei que isso aqui é consequência do movimento de rotação? Não, pessoal. A atividade solar, né, o Sol tem a sua própria atividade, tem o seu próprio movimento, não tem nada a ver com o movimento de rotação. Portanto, letra A, descartada. Letra B, a ocorrência das estações do ano. Gente, estação do ano é consequência do movimento de translação e não de rotação. Ele quer primeiro de rotação e depois de translação. Então aqui ele inverteu, olha só, ele inverteu aqui, ó, tá? Então letra B não é. Aqui, ó, sucessão dos dias e das noites, consequência do movimento de rotação, certo. E ocorrência das estações do ano, consequência do movimento de translação, correto. Portanto, letra C de casa, gabarito dessa questão. A letra D não é, né? Olha aqui, ó, existência dos solstícios e equinócios, não, é consequência do movimento de translação. Duração dos ciclos solares, não, ciclo solar tem a ver com a própria estrela, o Sol, não tem nada a ver com isso. Veja que é uma questão que requer você saber as consequências do movimento. Veja como isso cai em prova, né? Vamos à próxima questão, questão número 3. Número 3, vou ter que diminuir um pouquinho aqui para recortar. Questão número 3, eu tenho aí o seguinte. Vamos então à questão número 3, resolvendo aí com vocês na tela. O deslocamento do periélio, olha, nós falamos isso na aula, é registrado como um dos movimentos da Terra. Mas não é tão lembrado por dois motivos. Não exerce uma influência tão grande sobre a vida no planeta e também por apresentar um ciclo muito longo que totaliza 20.000 anos, 21.000 anos. Mas afinal, o que é periélio? Gente, eu falei isso na aula, lembra? Periélio, P, é quando a Terra está mais próxima do Sol. Vamos ver então qual é a alternativa que diz isso, que está mais próxima do Sol? Letra A, é a forma com que a Terra se desloca em torno do seu próprio eixo? Não. Isso aqui é movimento de rotação. Letra B, é o movimento aparente da Terra ao longo do universo? Não. Movimento aparente da Terra? Não. Eu tenho movimento aparente do Sol, né? Mas movimento aparente da Terra não tem nada a ver. Letra C aqui no caso, né? É o eixo de translação terrestre? Não.
Eu tenho eixo de rotação, mas eixo de translação, negativo. Tem nada a ver, né, pessoal? Letra D, é a distância mínima da órbita terrestre em relação ao Sol? Correto, pessoal. Lembra, o periélio é isso aqui, ó. Aqui está, digamos aqui, o Sol. Olha só. Então, a Terra está bem aqui, ó. Está mais próxima, então a distância mínima, ó, eu chamo de periélio. A distância máxima eu chamo de afélio. A distância máxima eu chamo de afélio. Então, a distância mínima da órbita terrestre em relação ao Sol, letra D, correta. É a distância máxima? Não. A distância máxima eu chamo de afélio. Tranquilo? Vamos então à quarta questão. Já fizemos 1 hora de aula, só falta 4 questões. 4 questões a gente resolve rapidinho. Aqui eu estou imprensando aqui o tempo. Vamos lá. Quarta questão diz o seguinte. Vamos então na quarta questão. Quarta questão diz o seguinte aqui para nós na tela aí do Geografia na Quarentena. A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em 2 fatores principais, que são o movimento de rotação e o movimento de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta. Ó. Então, eu tenho 4 que são corretas, aliás, 3 corretas e uma que é incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra. Vamos ver aqui a letra A. É um movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica quando plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar. Gente, é o movimento de rotação que indica isso? Não. O que vai indicar época de colheita, época de plantio? É justamente o que, pessoal? As estações do ano. E as estações do ano é consequência do movimento de translação. Gente, portanto, de cara, a letra A já é a incorreta. As outras estão corretas. Tranquilo? Vamos adiante para não perder tanto tempo. Próxima questão. Quinta questão. As estações do ano, assunto que se aprende desde a mais tenra idade, estão intimamente relacionados com os climas terrestres. Isto ocorre por quê? Gente, então as estações do ano elas estão relacionadas a quê? A inclinação do eixo terrestre, mais o movimento de translação da Terra em torno do Sol, e expõe as diversas regiões do planeta a diferentes incidências de luz e calor. Beleza, já de cara, a alternativa A é a letra correta. Tranquilo? O restante, pessoal, não tem nada a ver, né? Você vai perceber que não tem nada a ver aqui as respostas. Elas são respostas muito evasivas. Você tinha que conhecer exatamente o que está aí na letra A. Sexta questão diz aí o seguinte. Vamos então à nossa sexta questão do material. Sexta questão do material. Opa. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Sexta questão. Uma das consequências do movimento de translação terrestre, diz respeito à duração do dia. Podemos afirmar que, letra A, o dia tem 12 horas de luz e 12 horas de escuridão ao longo de todas as latitudes? Não, pessoal. Nós vimos que, a depender da latitude, em qualquer época do ano também não, a depender da época do ano, o dia vai ser maior ou menor do que a duração das noites, né? Que são os solstícios e equinócios. Letra B, é no solstício, fenômeno que ocorre 2 vezes por ano, beleza, ocorre 2 vezes por ano, que a noite e o dia têm igual duração em todas as latitudes? Não. A noite tem igual duração nos equinócios e não no solstício. Está errado aqui, tranquilo?
Letra C da sexta questão. Durante os equinócios, que ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, temos o dia e a noite com igual duração de 12 horas. Olha aí a resposta, letra C. Nessa aqui você tinha que desenhar lá o gráfico das estações que eu falei para você, ó. Então você vai ver que essas duas posições aqui, ó, é justamente as posições de equinócio. E isso ocorre quando? 21 de março, 21 do 3, 21 de março e 21 de setembro ou 23 de setembro, tá? Não tem uma data fixa entre 21 e 23, mas grave sempre 21 que está correta. E aqui, uma localidade situada sob a linha do Trópico de Câncer terá seu dia mais longo no inverno? Não, pessoal. Uma localidade situada sob a linha do Trópico de Câncer terá seu dia mais longo no inverno? Não. Terá o seu dia mais curto, né? Curto. Os dias são curtos no inverno e não longo. Portanto, essa alternativa está incorreta. Vamos à sétima, penúltima questão aqui do nosso material. Estamos terminando. Eu tive que prolongar aqui um pouco a aula realmente, mas vamos com fé que vamos terminar aqui, ó. Sétima questão, então. O movimento de translação é... Olha só, pessoal. Ele quer o conceito do movimento de translação. Aqui, letra C, o equivalente ao que a Terra descreve em torno do Sol, ou seja, a sua órbita, tá bom? O restante aqui, ó, isso aqui se refere ao movimento de rotação. Essa daqui também é um movimento de rotação, tá? Aqui é outro movimento. Aqui também é o movimento da Lua, enfim. As outras estão incorretas, tá bom? E a oitava questão, a nossa última questão aqui, já com o tempo completamente esgotado. A oitava questão, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do Sol. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Gente, a gente já sabe que isso aqui são o fuso horário e isso é causado pelo movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo e dá origem aos fusos horários. Tranquilo? Então, gabarito, resposta correta é a letra A de amor, tá? As outras estão incorretas. Portanto, meus caros, aqui meio na correria para terminar a aula, que a gente não dispõe de tanto tempo. Eu queria que a aula tivesse 1 hora de duração, mas eu consegui aí terminar a aula em 1 hora, aí, extrapolando aí 7 minutos daquilo que eu tinha previsto. Mas espero que você tenha gostado da aula, espero que você aproveite o material, espero que você assista a aula novamente, né? Que eu acabei correndo aqui um pouquinho, parece complicado, mas não é. É um assunto simples, mas que requer um pouco de atenção, você gravar algumas coisas, realmente estudar, compreender como é que a coisa funciona para você conseguir resolver questões de prova. Tranquilo? Um grande abraço, uma boa quarentena para você, fique em casa, lave as mãos, tenha cuidado, não vá se expor ao vírus à toa. Muito cuidado, fique em casa, estude, leia livros, ouça música, assista filmes, assista bons documentários, que é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? E sempre que eu posso, estou aqui dando aula para vocês aqui no nosso canal e na nossa plataforma para os meus alunos do presencial. Grande abraço e até a próxima!